queridos, os profetas, Isaías ele é um profeta, e os profetas eles trazem verdades importantíssimas para o povo de Deus, né? E a gente entende que os profetas eles vão dizer que, na verdade, é o povo de Deus que pertence a Deus e não Deus que pertence a esse povo. O que a gente percebe ali no início desse relato ali de Isaías é que, de fato, havia muita confusão no povo de Deus e havia muita idolatria. E Isaías, então, vai trazer verdades para esse povo, e os profetas têm esse papel de trazer, de apresentar essas verdades. Só que, antes de falar exatamente sobre Isaías, eu queria relembrar com você um detalhe muito legal para as nossas aulas, que é sobre a tríade hermenêutica. Então, vou passar uma sequenciazinha de slides aí para você, vamos lá? Para a gente relembrar a tríade hermenêutica, e aí eu vou fazer com você o desafio mental. Vamos ver se vai aparecer aí na sua casa. Eu não estou vendo aqui, o meu está ainda em Isaías. E aí, eu que passo, né? Show de bola, fechou. Isso aí. Queridos, então, eu vou fazer com você um desafio mental para você lembrar sobre a tríade hermenêutica. A gente sabe que a tríade hermenêutica é a base para que você entenda bem, né, a Bíblia, os textos bíblicos. Então, fica na tela aí, vou passar para você uma sequenciazinha de slides. Vamos lá? Olha só, vamos lá. E aí, esse vai valer 250 abraços na volta à igreja. Legal? Então já está valendo aqui 250 abraços. E é claro, né, gente, tem que abraçar quando acabar a corona, beleza? Então, com corona não vai ter abraço, tá? Vai ter máscara e tal. Mas vamos lá, 250 abraços quando você voltar para a igreja. Então, joga o slidezinho aí para os queridos de casa. Eu quero que você lembre comigo a tríade hermenêutica. Vamos lá? Então, 250 abraços aí na volta à igreja. Como é que é essa tríade hermenêutica? Vamos lá? Vê se você lembra aí, Vê se vai passar aí para você. Será que está com a bateria boa isso? Vamos lá, contexto histórico. Legal? Então, para entender bem o texto bíblico, a gente precisa de contexto histórico, a gente precisa de contexto literário e a gente precisa, claro, da mensagem teológica. Então, a gente vai passar sempre por esses aspectos para entender bem um texto bíblico. Você tinha lembrado disso? Legal? Vamos seguir então? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho então de Isaías, fazer uma introduçãozinha aqui com você e começar te mostrando que Isaías significa o Senhor é salvação. Legal? Então, pode voltar comigo aqui. A gente entender que o nome de Isaías já representa essa verdade maravilhosa para o povo de Israel. E o nome de Isaías, ele tem esse mesmo significado, né, do nome Jesus, Josué, Elias, né, e significa exatamente que o Senhor é salvação. Então, Isaías já traz no seu nome a essência desse livro, que Deus salvará Israel. Legal? Como eu já tinha comentado com você, o que a gente percebe? Que, de fato, é um momento, né, em que o povo de Deus ele se afasta muito das verdades que foram trazidas pela lei mosaica. Então, esse povo se torna bastante afastado de Deus, idólatra, um povo perverso, um povo que não pratica justiça social como Deus havia predito na sua palavra. Então esse povo está completamente afastado dos propósitos de Deus. E aí surge o profeta Isaías, que de início ele já vai mostrar para esse povo uma série de anúncios, e esses anúncios são sobre o que vai acontecer com esse povo, caso esse povo não se volte para Deus. E a gente sabe que esse povo obstinado não volta para Deus. Então Isaías vai mostrar tudo o que vai acontecer de ruim para esse povo, que será de fato, né, julgado e castigado pelos seus pecados. E aí vale dar uma observada que os nomes dos filhos de Isaías, eles já são nomes bem significativos, né? E eles mostram a intenção de Deus com o povo. Olha que interessante, Isaías sendo um profeta, ele já traz no seu nome e no nome dos seus filhos
exatamente o que vai acontecer com Israel. O nome de um dos filhos de Isaías é Sear-Jazube, né? E esse nome significa fidelidade de Deus. Olha que interessante. E o outro filho de Isaías se chama Maer-Shalal-Hash-Baaz. Treinei muito para falar isso, hein? E se chama rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Ou seja, um dos filhos de Isaías ele denota o castigo vindouro de Deus. Então, esse nome, Maher, Shalal, Hash, Baaz, significa rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Ou seja, vai haver um castigo de Deus, certo? E o nome do outro filho de Isaías, Sear-Jazube, significa um remanescente voltará. Ou seja, esse remanescente que voltará, ele representa exatamente a fidelidade de Deus. Legal? Então, vou continuar contigo aqui, para a gente ver essa introdução. Vamos lá. Se puder botar o slide aí para a galera de casa. Olha aí, ó. A gente viu o significado do nome de Isaías. E agora, um dos pontos importantes, a santidade, majestade e justiça de Javé. Legal? Volta comigo aqui. O livro vai mostrar isso. Nosso Deus, ele é santo. Não há comparativo em relação a esse Deus. O povo de Israel estava se esquecendo disso, estava adorando outros deuses. Então, o livro de Isaías vai trazer essa verdade. Lembra lá de Moisés? Lembra Deus dizendo, eu sou. Ou seja, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele existe antes de toda a criação. Ele rege toda a história. Ele reina absoluto. E o livro de Isaías vai trazer essa verdade para a gente. O livro de Isaías vai trazer isso de volta para o povo. A santidade, majestade e justiça de Javé. Deus é justo. Ele é que comanda todo o universo. Então, se Ele é santo, se Ele é justo, Ele quer que o seu povo busque essa santidade e essa justiça. Legal? Segundo ponto aí, não sei se já passou na luz slide, se puder botar para a galera de casa. Vamos lá. Bota aí para a galera de casa. A compaixão e a graça salvífica de Javé. Tá certo? Aí a gente vai ver que esse Deus, ele é santo, ele vai exigir justiça, mas ele também é um Deus de compaixão, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus fiel. E aí um detalhe interessante, se você puder voltar aqui para mim, a idolatria leva o povo a ser semelhante aos seus ídolos. Esses ídolos, eles não têm vida. E esse povo que se torna semelhante aos seus ídolos, que não tem vida, se torna um povo também sem vida. Então é um povo injusto, inclusive. Olha que interessante. Então esse povo começa a praticar muita iniquidade, muita injustiça. Mas Deus agirá com compaixão. Amém? Vamos aí para o terceiro ponto aí. Se puder botar aí para os meus queridos que estão em casa. Terceiro ponto, por favor. Vamos lá. O papel central de Israel nos planos de Javé para as nações e o mundo. Tá certo? O que a gente vai entender nesse ponto? Israel será redimida no segundo êxodo, será libertada da Babilônia, cumprindo a aliança abrâmica. Deus escolheu um povo e desde o início já havia perspectiva de que o cuidado e os planos de Javé alcançariam todas as nações. Volta para mim aqui, olha que legal. A gente já percebe, né, desde o início da Bíblia, que os planos de Deus nunca falharam. Quando eu cheguei aqui na Oceânica, isso foi muito legal. Assim, comecei a estudar mais a Bíblia, né, e graças a Deus fui resgatado, né, por Jesus. E esse relacionamento que a Oceânica me ensinou, que os irmãos da Oceânica me incentivaram, que a liderança da Oceânica me incentivou, esse relacionamento tão próximo da Bíblia, né? De fato entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia deve ser
a nossa única regra de fé e de prática. Então, buscar na Bíblia todas as verdades de Deus. E aí na Oceânica eu entendi isso de uma maneira tão clara, tão maravilhosa, de que assim, para Deus não havia um plano B, né? Então quando a gente fala assim de Jesus, você pensa assim, poxa, mas Jesus foi o plano B, porque tinha dado tudo errado, né? E aí Deus teve que fazer um plano B. Salvar todas as nações, isso foi um plano B, porque Deus chamou primeiro Israel, e aí Israel se corrompeu, e aí teve que haver um plano B para chamar os gentios. Não, aqui na Oceânica, lendo a Bíblia, a gente aprende que lá em Abraão já havia esse plano para Deus salvar todas as nações. A gente vê desde lá de Gênesis, Jesus participando de toda a criação. Deus nunca é surpreendido, não há plano B. Os planos de Deus não podem ser frustrados, queridos. E isso tinha que ser dito de volta para esse povo de Israel. O povo de Israel estava adorando outros deuses, estava adorando ídolos, né? Feitos pelas suas próprias mãos, totalmente limitados. O que Israel precisa saber? O que Isaías vai mostrar para Israel? Não há comparativo entre Deus. O nosso Deus ele é único, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Por isso que eu estou falando isso para você. É muito mais do que uma mera aula. A gente vai falar da palavra de Deus, isso está enchendo o nosso coração de alegria, de esperança. E aí, deixa eu mostrar então mais um detalhe aí para você bacana. Vamos lá, é o slide 4. Olha só, o papel central de Sião nesses planos. E aí a gente vai entender o seguinte: Israel profanou seu relacionamento com Deus em Sião. Isso está lá no capítulo 1, de 10 a 25. Várias práticas idólatras, várias práticas terríveis. Javé restaurará esse relacionamento em Sião, de modo que as nações se juntarão a todos, né, nessa nova Sião, na adoração a Javé. Então, volta comigo aqui, ó. Isaías começa mostrando, né, a queda, né, a profanação de Sião, mas o livro termina com a restauração e a ideia de novos céus e nova terra. A gente vai chegar lá. Amém, queridos? Amém. A gente não está aqui com a igreja, né, dando aquele olhar afirmativo, assim, é isso, João, vamos lá. Mas eu acredito que você está em casa aí, vibrando com as verdades do livro que Isaías vai trazer para a gente. Então, deixa eu continuar contigo aqui. Eu estou em qual slide agora? Joga aí para mim, por favor. Joga para os queridos de casa aí. A gente agora está no papel redentor do servo sofredor de Deus. E a gente vai falar sobre isso. A gente entende, né, que o livro de Isaías fala sobre Israel restaurada. E aí volta aqui comigo, querido, olha só. Vem aqui comigo. O livro de Isaías, ele fala sobre Israel restaurada depois do exílio babilônico, mas aí que está o grande detalhe das profecias de Deus que se cumprem e mostram que esse Deus, ele jamais foi surpreendido, mostram o nosso Deus maravilhoso controlando toda a história. O livro de Isaías, ele fala sobre Jesus, e é tão maravilhoso isso, porque Isaías viu Jesus. Pô, João, como é que você pode afirmar isso? Está lá em João 12:41, se anota aí, e depois você vai pesquisar em casa. Olha que coisa linda, João fala isso, ó. João fala assim, ó: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Daqui a pouquinho a gente vai falar da visão de Isaías. O João está falando exatamente sobre isso. João está falando que Isaías viu Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí Isaías pode mostrar para Israel. E a gente vai entender, como a gente já viu aqui na igreja em outras oportunidades, a gente vai ver que essas profecias, elas têm dupla aplicação, duplo cumprimento. E nesse caso, Isaías está falando da libertação de Israel do cativeiro babilônico,
mas ele está falando também do nosso grande libertador, do nosso grande redentor, que é Jesus. E a gente vai chegar lá. Legal? Eu quero mostrar mais um slide aí para os meus queridos aí de casa. Vamos jogar aí. Qual o número agora? É o número 6, olha só. O glorioso futuro final que Deus reserva para aqueles que são seus. E foi isso que eu te falei. A gente está falando aqui de um futuro em que o povo de Israel voltará para Jerusalém, certo? Mas a gente está falando também do final de todas as coisas. E João também vai reproduzir as palavras de Isaías lá em Apocalipse. Ele vai falar novamente sobre Isaías e sobre as profecias de novos céus e nova terra, onde habita a justiça e nós viveremos para sempre com o nosso Deus. Amém? Diga aí na sua casa, amém. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, quero fazer mais um desafio mental com você. Vamos lá? Bota o slide aí para os queridos de casa. Vamos lá. Olha só, esse desafio, ele vai valer um corte de cabelo, tá certo? Todo mundo precisando aí de corte de cabelo. Eu já até falei para Clarice, para ver se ela corta o meu cabelo. Ela ainda não aceitou o desafio. Deve estar vendo alguns tutoriais para aprender a cortar cabelo. Então a gente cortar cabelo. Para as mulheres a gente pode fazer até, né, um vale melhor, que seria um dia inteiro no salão, né? Enfim, mas depois a gente vê isso. Então vamos lá, ó. O meu desafio para você é o seguinte, você que está em casa, dá uma olhada aí, ó. Eu quero que você veja aí o seguinte, ó. Isaías é citado diretamente no Novo Testamento em torno de quantas vezes? Joga a tela cheia aí para os queridos de casa aí. Em torno de quantas vezes Isaías vai ser citado no Novo Testamento? Vamos lá, te dei um tempinho, olha aí, ó. 65 vezes. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Vem comigo. Isaías só não é mais citado do que Salmos, percebe? Por quê? Porque de fato Isaías mostra toda a soberania do nosso Deus, mostra como a palavra de Deus é verdadeira, e aí aqueles crentes, né, os filhinhos de Deus que estavam ali, né, vivendo ali a experiência de Jesus, e a partir dela, e aí vem Atos, vem até Apocalipse, né, os discípulos, os apóstolos, eles viram exatamente todas essas profecias de Jesus se cumprindo, e Isaías é citado 65 vezes, né, de formas indiretas, tá? E 20 vezes citado pelo nome. Então a importância, né, do que Deus fez na vida desse profeta, o que Deus fez na vida de Israel, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Então isso é muito maravilhoso. Legal? Vamos próximo? Vamos lá. Então, como eu disse para você, tríade hermenêutica, vamos falar um pouquinho do contexto histórico, e eu quero que você veja aí a sequência histórica que a gente está vendo, tá? A gente veio aí, né, da monarquia unida de Saul, e depois a divisão do reino. Você está vendo aí Roboão, tá? Judá e Benjamim, certo? Roboão, ele foi filho de Salomão, sucedeu, né, como rei de Israel, só que seus atos perversos levaram a divisão de Israel em 2 reinos, tá? E mais tarde ele se tornou rei de Judá do Sul. E lá em cima você está vendo Jeroboão. Jeroboão também, rei perverso das 10 tribos de Israel, do reino do norte, construiu altares idólatras e designou sacerdotes não levitas. Olha isso, olha que coisa absurda, tá? Outro detalhe interessante, antes da gente falar aí, né, desse período histórico de Isaías, então volta aqui comigo, a gente entender que Isaías começa, né, o seu ministério na morte do rei Uzias, tá? E a morte do rei Uzias, ela é muito simbólica para mostrar o que estava acontecendo, né, com a dinastia davídica, né? Então, a morte de Uzias mostra que a dinastia davídica estava em decadência, tá certo? Então a gente vai percebendo esses detalhes legais aí no livro de Isaías. Vamos dar mais uma olhada no contexto histórico, vamos entender aí
como funciona aí esse contexto histórico. Então, ó, Judá tornou-se fortemente militarizada e próspera no comércio durante o reinado de Uzias, tá? Mas, durante o reinado de Uzias, a gente já vê todo o declínio espiritual, tá? de Israel. Aí, vem comigo aqui, ó. Uzias, ele vai ser castigado com lepra, e é uma doença que ele jamais se recuperou, e isso tudo tem a ver com essa postura de Uzias, tá? O que a gente tem que entender? O rei, ele representa o povo, né? O povo queria reis, então esses reis representam de fato o povo. Então as atitudes do rei se refletem, né, nas atitudes do povo, tudo bem? Então, continua comigo aqui, vamos falar de mais contexto histórico aí. Vamos lá. Agora a gente está indo para 745, 727, a ascensão da Assíria. Então a Síria emerge como nova potência internacional, tá? A Síria, né? Nesse momento, o rei de Israel é Jotão, tudo bem? Ele sucede Uzias, tá? E Jotão se torna um grande construtor bélico. Porém, a gente percebe que continua todo esse declínio espiritual. Tá legal? Então, vamos continuar aqui no nosso momento aqui histórico. Se você puder botar aí na tela cheia aí para os queridos de casa. Vamos lá. A gente agora está vendo Judá, que vai começar a enfrentar uma oposição de Israel e Síria nas fronteiras do norte. Tá? O rei agora é Acais. Síria e Israel fizeram uma aliança, tudo bem? Vão fazer uma aliança para combater a Síria que está crescendo. Tá? A Síria ameaça, claro, Síria e Israel. Tudo bem? Então a gente vai perceber que há toda essa questão aí, ó, vai passar mais um slide para você de casa. Como eu disse, Acais é o rei agora de Judá, tá certo? Acais é o rei de Judá, beleza? E aí a gente tem uma aliança entre Síria e Israel. E Síria e Israel tentam criar uma aliança com Acais. Só que Acais, ele não quer fazer essa aliança com Síria e Israel. E ele prefere se aliar ao rei da Assíria. Olha o detalhe. Quando Acais prefere se aliar ao rei da Assíria, ele está demonstrando que ele não confia em Deus o suficiente. Essa aliança com a Síria, ela é uma espécie de idolatria. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Volta comigo aqui, ó. Acais, então, sendo rei, ele faz uma aliança com o rei da Assíria. Tá legal? Para se defender dessa coalizão entre Síria e Israel. Síria e Israel se unem para atacar Judá. Perfeito? Síria e Israel tinham oferecido uma aliança a Acais, mas Acais se recusa. Ameaçado, Acais faz uma aliança com o rei da Assíria. Essas alianças, elas mostram toda essa mescla cultural. Então, o que a gente está entendendo? Que está havendo todo um pacto espiritual entre Judá e a Assíria.
É claro, queridos, que o rei da Assíria aceitou esse pacto, ajudou Acais, e aí saqueou Gaza, levou Galiléia e Gileade para o cativeiro, tomou Damasco. E aí vem comigo, queridos, agora. Só que essa aliança que Acais estabeleceu com o rei da Assíria custou muito caro. E aí Acais ergue um altar pagão no templo de Salomão. Você está entendendo a gravidade disso? Isso mostra o quanto Acais, que representa o povo, o quanto Judá estava afastada de Deus. Legal? Continue comigo, vamos ver mais uma sequenciazinha de slides, olha só, por favor. E aí na sequência, 715, 686 a.C., o rei agora é Ezequias, tá? E Ezequias, ele age de uma maneira, né? Ele, num primeiro momento, ele se mostra confiante, né? Então ele confia em Javé em relação à Síria, tanto que ele vence a Síria, ele vence Senaqueribe, tá? Só que ele mostra falta de confiança em relação à Babilônia, e claro, e aí vai haver toda a questão do exílio babilônico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá legal? Então, só para continuar com você em casa, olha aí, ó. A gente vai ver, como eu te falei, né, a destruição, né, de Israel, tá, pelas mãos da Assíria, com essa parceria com Acais, tudo bem? Então, a gente vai ver a destruição. Você está vendo aí, ó, Império Assírio, destruição. Isso aí é a destruição de Israel, tá bom? E aí a nossa história então continua, tá? Com Roboão, né? E a gente vai continuar nessa linha aí com os reis de Israel. E na verdade, Isaías está nesse período aí, ó, 739, 686, né? É o período que Isaías vai profetizar. Ele vai profetizar tudo isso que vai acontecer mais para frente, como a gente falou, destruição, exílio babilônico, tudo isso ele vai profetizar mais para sequência. Legal? E aí eu consegui aí uma foto de Isaías para você, foi muito difícil, né? Mas eu consegui, tá Isaías aí, né? E aí tem algumas questões interessantes, ó. Isaías, né? Inicia seu ministério profético no ano em que o rei Uzias morre. Como eu disse, a morte de Uzias tem um caráter muito simbólico, né? Que mostra como a dinastia de Davi estava se destruindo, né? Isso também vai mostrar no livro de Isaías, se puder voltar para mim, ó, essa percepção de que os reis, né? Eles, consequentemente, eles eram, né, idólatras, eles sempre optavam, né, por injustiças, por profanações. A gente vê um povo de Deus, né, no caso Judá, a gente vê a destruição de Israel e Judá decadente. Isso já vai mostrar no livro de Isaías a necessidade de um novo rei, né, um rei que de fato restaurasse todas as coisas. Claro que esse rei é o Messias, claro que esse rei é Jesus. Então, volta aí na tela, a gente vendo Isaías, ó, ele é de uma família de boa posição social, por isso que ele tem acesso ao rei, e ele é próximo também a um sacerdote. Ele é criado em Jerusalém, então ele é próximo também, né, a todos esses, ao rei, próximo aos sacerdotes, e também é alguém muito apropriado como conselheiro político e religioso, né? E o ministério dele é de exortação e advertência, castigo e esperança, e ele morre no reinado de Manassés, né? Que vai ser um outro rei também, que enfim, vai praticar inúmeras iniquidades, inclusive, né? Vai matar
Isaías cerrado ao meio, vai ter uma morte terrível, né? E é por isso que Jesus lá nos evangelhos vai falar desses líderes religiosos que desde de sempre mataram os profetas. Por que eles matavam os profetas? Exatamente por isso, porque traziam as verdades e porque mostravam que quem pertence a quem, né? Na verdade, é o povo que pertence a Deus e não esse Deus que pertence a esse povo que sempre optou pela idolatria e por tentar de alguma forma controlar e manipular esse Deus, né? Então a gente percebe esses detalhes também bem legais aí em Isaías. E eu queria a tela cheia de novo, que eu consegui também um momento bem bacana aí de Isaías, que é uma hora que ele está dando uma enquadrada num cara, ó, olha lá, enquadrada profeta maior, né? Então aquele momento que ele dá uma enquadrada, né? Coloca ali os pingos nos is. É claro que hoje essa enquadrada, né? Ela tem que ser de máscara, tá certo? Então qualquer enquadrada hoje tem que ser de máscara, tá beleza? Então vamos lá. Olha aí nossa sequência histórica. Então a gente tem aí, ó, Uzias, tá? Jotão, Acais e Isaías. Tá bom, queridos? Eu acho que no início ali, quando eu comecei a falar de Acais, eu acho que eu dei uma enrolada com você, mas depois eu consegui te explicar melhor. Então, para você entender bem, tá? O detalhe de Acais vai ser o fato, tá, de que houve uma coalizão entre Israel, tá, que está lá no norte, tá? Uma coalizão entre Israel e Síria, tá beleza? Nesse momento, Acais é o rei de Judá, tá? E aí, Síria e Israel oferecem uma parceria para lutar contra a Síria, contra a Síria, beleza? É que é Síria, a Síria, né? Então, Síria e Israel oferecem uma parceria para Acais para lutar contra a Síria. Tem que anotar isso tudo em casa, né? Contra a Síria. Acais, ele não aceita essa coalizão com Síria, beleza? E Israel. Só que ele se sente ameaçado. E aí Acais, então, vai fazer uma parceria com a Assíria. Esse é que é o detalhe. Só que essa parceria ela é abominação para Deus. Por que é abominação? Porque, de novo, são esses relacionamentos mistos. Uma fusão religiosa. Tanto é que, na sequência, Acais, como eu disse, ergue um altar profano do rei da Assíria no templo de Salomão. Isso para você entender o estado das coisas, né? E para a gente entender exatamente o que está acontecendo com Judá, tá bom? Por isso virá o juízo de Deus, por isso Isaías profetiza. Isaías está profetizando nesse sentido, falando de tudo que está acontecendo e que virá o castigo de Deus, percebe? Porém, Isaías também vai falar de esperança. Então, olha essa linha do tempo aí legal para você, os reis, tá? Como eu disse, Isaías começa, né, a profetizar na morte do rei Uzias. Então, mais uma vez, a gente está vendo aí o períodozinho que Isaías profetiza, e ele vai profetizar, então, a gente sabe que Uzias, né, reinou 52 anos, tá? E foi um período de grande prosperidade, porém, olha só, prosperidade financeira, mas queda espiritual, declínio espiritual, tá? E vamos ver no slide aí agora, ó. O que a gente fala de Uzias aí, ó? Uzias, declínio espiritual, tentou assumir os privilégios de sacerdote, né? Queimou incenso no altar do Senhor e aí foi castigado com a lepra, da qual ele nunca se curou. Depois vem Jotão, declínio espiritual, tentou assumir os privilégios... A Síria é uma nova potência. Judá enfrenta a oposição de Israel e da Assíria, só que permanece a corrupção espiritual. Aí vem Acais. Vamos lá. Recusa-se a participar da aliança entre Síria e Israel para combater a Assíria. Israel ataca Judá. Acais se alia à Síria. Acais constrói um altar pagão assírio no templo de Salomão. E aí a gente vai ter a tomada de Samaria pelos assírios, que vai ser a queda, como eu disse, né,
a queda de Israel, tudo bem? E depois a gente vai ter aqui agora, mais uma vez aí para você, ó, enche a tela aí, por favor. Ezequias, né, começa com uma boa reação, reforma do culto, tudo bem? Ezequias está pagando altos impostos para a Síria. Lembra aí dessa coalizão, né? A Síria ajudou Judá, tudo bem? Então, paga altos impostos. Ele vai ser acometido por uma doença grave, ele ora a Deus, graciosamente Deus concede mais 15 anos de vida. E aí, ele vem com essa resistência a Senaqueribe. Aí vem comigo, ó. Por que acontece essa resistência a Senaqueribe? Porque, primeiro, ele vai pagando esses impostos, só que chega um momento que fica pesado demais e ele começa a se recusar a pagar esses impostos. E aí, claro, vai haver uma série de ameaças de Senaqueribe. Senaqueribe, no caso, é o rei da Assíria, tá? E aí, ó, num primeiro momento, Ezequias ouve as profecias de Isaías e ele consegue resistir à Assíria, tá? Em 2 momentos, tudo bem? Até que Senaqueribe desiste e volta para Nínive. Só que aí o detalhe é que depois, na sequência da Babilônia, Ezequiel vai demonstrar essa desconfiança de Deus. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai chegar mais para frente no exílio babilônico. Legal? Tá bacana? Vamos lá, vamos ver agora. Enche a tela aí para os queridos. Vamos falar agora de contexto literário. E olha só, Isaías ele vai ser comparado por Jerônimo, que é um dos pais da fé, né? Ele vai ser comparado como o lendário orador, né? Com muito domínio de literatura, de escrita. Então ele usa muito estilo literário, versatilidade de expressões, tá? A gente não vai ter tempo de falar disso tudo. A gente poderia fazer um módulo só sobre isso, né? Então ele usa muitas figuras de linguagem, um vocabulário muito rico, e ele vai ser comparado ao orador grego Demóstenes, para você ter ideia da qualidade de Isaías. E o que você está vendo aí na sua tela é, na verdade, uma amostra do que esse Isaías, né, claro, usado pelo Espírito Santo, o que ele fez no livro. Ele faz um paralelismo aí incrível, né, porque você percebe que a gente poderia espelhar aí os livros, né? Vou voltar aqui na tela com você. Eu até botei esse livro aí de 2 capas, né? A gente teria do capítulo 1 ao 33, espelhado, né, do capítulo 34 ao 66. Quer ver? E mostra aí de novo aí para os queridos de casa, olha só. Abre a tela aí. Você vai ver, ó, destruição e restauração de Judá. Está aqui no 1, né? Aí quando você olha o 34 e 35, espelhado nesse paralelismo, o tema é o paraíso perdido e recuperado. Aí de 6 a 8 as narrativas, de 36 a 39 narrativas. Olha o cuidado, olha a preciosidade. De 9 a 12, agentes de bênção e julgamento. 40 a 45, agentes de bênção e julgamento. 13 a 23, oráculos contra as nações estrangeiras. De 46 a 48, oráculos contra a Babilônia. 24 a 27, julgamento e libertação do povo. 24 e botei aqui, ó, igual. Dei aquele Ctrl+C, Ctrl+V, queridos, e ficou igual aí, ó. Mas você está vendo que é a sequência, né? Então, à medida que há a sequência, a gente percebe que há esse espelhamento. Depois, ó, para pegar a sequência final aqui, ó, de 32 a 33, 55 a 66, restauração de Judá e reino davídico e paraíso recuperado. Tudo bem? Volta comigo aí. Então depois a gente acerta aí, né, os versículos, mas eu quero mostrar para você esse espelhamento. E percebe-se que, de fato, Isaías teve esse cuidado e ele programou
o livro para que fosse dividido dessa maneira e que houvesse esse paralelismo incrível aí entre, né, os assuntos abordados, claro, e a estética, o estilo, né, o gênero, você vê, narrativa. Então, isso é algo muito precioso e mostra toda a competência aí de Isaías. Um outro detalhe muito legal é a gente perceber que quem é o alvo dessas duas partes do livro, tá legal? A primeira parte, né, o primeiro bloco, como eu disse, que vai do 1 ao 33, esse primeiro bloco, ele é dedicado ao que vai acontecer. Então ele está mostrando para o povo o que vai acontecer, tá? Que é, claro, toda a ameaça do exílio, tudo bem? E na sequência de 34 a 66, né? Perdão, de 40 a 66, ele já vai fazer a outra divisão, mostrando aí, e a direção de 40 a 66 é para quem está exilado. Então ele vai falar para os exilados, mostrando toda a esperança, tudo que vai acontecer, que de fato vai haver, né, um novo êxodo. Então tem muita relação com o livro de Êxodo. Então vai haver um novo êxodo. O povo não quer esse novo êxodo, mas vai haver esse novo êxodo para que de fato se restabeleça o povo em Sião, em Jerusalém. Aí está lá em Esdras, Neemias, né, em Crônicas, e a gente já passou por esses livros. Legal? Vamos continuar aí, vamos para a mensagem teológica. E, gente, parte maravilhosa. Depois o slide vai para você, tá? E aí você já pode aproveitar os versículos, dar mais uma conferida em casa, dar uma estudada. A gente quer realmente sintetizar aqui Isaías e você conseguir dar uma percebida em como funciona o livro. Então, está mostrando para você essa divisão de 1 a 39, de 40 a 66. E aí, eu dividi para você. Dá uma olhada aí, ó. Período de ameaça síria e futura ameaça do exílio. E depois, todo o futuro de Israel, né, que vai culminar na esperança de um novo céu e nova terra e um Sião escatológica final, que aí realmente, né, é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí, a primeira, de 1 a 5. Olha o versículo. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Percebe? Mostrando exatamente como estava a situação de Judá nesse período. Falta de confiança em Javé, flerte constante com os ídolos, falta de justiça social. Aí segue comigo. O 6, queridos, é o chamado de Isaías. E aí, realmente, vale você ver esse texto em casa. É um texto impressionante. É nesse trecho que eu comentei com vocês que João fala que Isaías viu Jesus. E esse texto é maravilhoso, sobretudo nesses tempos de crise, né? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e aí Isaías vai ser purificado, recebe sua comissão de anunciar o juízo de Deus a um povo que é igual aos seus ídolos. Ele é cego, ele é sem vida, ele não consegue ver, ele não consegue viver a experiência de Deus, e ele se torna igual a esses ídolos, e mais uma vez, Deus mostrando que ele é totalmente, completamente diferente desses ídolos, e na visão de Isaías ele vai ver toda a glória, toda a majestade do nosso Deus. Esse trecho é maravilhoso, de repente a gente passa por ele daqui a pouquinho. Vamos lá, eu quero mostrar para você agora a sequência de 7 a 39, crise de confiança. Então eu estou nessa primeira parte, tá, gente? Que é o período de ameaça à Síria e futura ameaça do exílio na Babilônia. Então, ó, Acaz não confia em Javé, como nós falamos, naquela complicação toda de Síria, Assíria, Síria, Assíria. Então, ó, Acaz não confia em Javé, tá? E aí ele vai fazer uma aliança com a Assíria. E, claro, vai levantar aquele altar pagão, né, no templo de Salomão. E depois vem Ezequias, que confia em Javé em relação à Assíria, porque ele consegue vencer Senaqueribe, mas depois ele não confia em relação à Babilônia. Depois a gente vai para outra sequência, que é a sequência, né, do futuro de Israel, né, perto do fim do cativeiro e além, que aí é consolação e confronto, o povo estabelecido
na Babilônia não deseja um novo êxodo, tá? Mas o novo êxodo será realizado pelo servo de Javé, que também reunirá as nações, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar desse servo, que é um dos temas lindos também de Isaías. Daqui a pouquinho a gente vai falar do tema do servo. E aí, ó, pulei aqui com você, 49, 55. O novo êxodo será realizado. Não pulei não, eu falei. Então, ó, 56, 59, vamos lá. As falhas contínuas de Israel, tudo bem? Então, esse 56, 59, ele vai falar da condenação da idolatria, vai falar que vai condenar os líderes que conduzem a essa situação, como eu disse. Os líderes, eles representam Israel, tá certo? E aí, 60, 66, o grandioso futuro que Deus tem para o seu povo e para as nações. Legal? Então, o que a gente vai entender nesse 60, 66, que ao anúncio do Redentor e do Espírito. Isso é muito incrível. Em 59, 20, se você quiser anotar aí, ó, 59, 20, para depois você dar um confere em casa. Olha que lindo, eu vou ler para você. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Declara o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. E aí é muito magnífico, por quê? O que você está vendo? A gente está falando aqui de Isaías, 700 anos antes de Jesus, falando do Redentor e falando do Espírito Santo. Isso é marcante demais. Isso mostra o nosso Deus no controle de toda a história, o nosso Deus que sabia de todas as coisas. Isso mostra um Deus santo que vai exigir justiça, mas um Deus misericordioso que já tem um plano de misericórdia para o seu povo. E eu queria ler mais um trechinho com você, que é, dá uma olhada lá, 60, qual que a gente está aí? Do 60 ao 66. Ah não, beleza. Esse vai falar exatamente sobre a glória futura, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Claro, se você depois puder ler em casa, né? É o relato maravilhoso da glória futura de Sião, incluindo também as nações, tá bom? Então, essa conclusão, né? Se você quiser anotar aí, ó, isso vai aparecer lá em Apocalipse, tá bom? 14, de 17 a 20. Anote isso aí. Então, esse finalzinho aí de 60 a 66, né? Mais precisamente no 63. Anota aí, ó. 63, Isaías 63, que vai ser a menção de João lá em Apocalipse 14, de 17 a 20, tá? Então, se você puder voltar aqui comigo, eu estou falando para você anotar esses versículos, e vou falar de novo, ó, Isaías 63, do 1 ao 6. E é uma passagem que João vai fazer menção lá em Apocalipse 14, de 17 a 20. Queridos, lendo esses textos em casa, meu coração se encheu de temor e de alegria ao mesmo tempo, de você ver Deus no controle de toda a história, as profecias se cumprindo, né? E a gente vê toda a esperança, porque o nosso Deus só fala verdades, e essas verdades aconteceram, essas verdades estão acontecendo, e muitas vão acontecer, amém? Muito mais está por vir, porque o nosso Deus, tudo que Ele falou se cumprirá. Amém. Diga amém aí na sua casa, amém? Então vamos lá. E agora, vamos mais para mensagens teológicas aqui, dividindo aí o livro em duas partes. Deus como Santo de Israel, essa é uma das principais mensagens do livro, mostrando Deus Todo-Poderoso. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Qual é a intenção aqui? Mostrar que não há comparativo, não há referência, digo mais, não há outros deuses, não há outro Deus Israel. Judá
né, já que Isaías está falando para Judá, mas para o povo de Israel, não há outro Deus. Oceânica, não há outro Deus, só há o Deus Javé, o Santo Todo-Poderoso. Amém? Volta comigo aqui no slide. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então está lá em Levítico, o que a gente está percebendo? Que essa é uma doutrina importante, na verdade, mostrar que Deus é santo. Esse povo não está buscando santidade, então Deus agirá com justiça. Continua lá, claro, né? A recusa em atender a mensagem profética leva à destruição e ao exílio, só que a gente sabe, graças a Deus, que Deus agirá com misericórdia. Então, mais uma mensagem para você, Deus como Salvador e Redentor. O que a gente percebe aqui? Que Deus, Ele vai manter, tá, a aliança que Ele fez, e mais do que isso, queridos, o Redentor da nação, o Pai da nação, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó. O Pai e o Redentor dessa nação é o próprio Deus. Olha o que Deus diz: Tu, Senhor, és o nosso Pai, através de Isaías. Olha o que Isaías está dizendo: Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade Tu chamas nosso Redentor. Então, verdades maravilhosas para o nosso coração. Deus então será fiel às suas promessas. Mais um desafio mental aqui para você, lembrar o que significa o nome de Isaías. Lembra que eu falei para você lá no início? Eu não sei qual o prêmio que eu posso te dar agora, você escolhe o prêmio que você quiser aí. Qual o prêmio que você quer, né? João, o prêmio que eu quero é entender esse negócio de Assíria, Síria, Síria, Israel. Que eu não entendi nada, João. Depois eu vou fazer uma aula só para a gente entender o negócio de Síria, Síria, Israel. Beleza? Mas olha só, lembra do significado do nome de Isaías? Vamos lá, vamos ver se você lembra. Enche a tela aí, ó. Isaías significa o que mesmo? O Senhor é salvação. Amém? Então eu estou falando que a mensagem teológica é que o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. E isso está no nome de Isaías. Aleluia. Olha lá, tem uma palavrinha aí na Bíblia hebraica. Eu não vou me atrever a falar essa palavra. Está aí, ó. Depois você pergunta para Clóvis e Felipe, que estão tendo aula toda quarta-feira à noite de hebraico, tá? E aí eles vão dizer para você como é que fala essa palavra aí. Mas essa palavra que significa Redentor, olha que coisa linda. Ela está na mesma família de sentido, tá? Das palavras, olha só, salvação e libertação. Então, o que essa palavra mostra para a gente? Que de fato o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é o único que fará isso. Amém? E aí a gente está percebendo que esse Israel que vai para o cativeiro, ele vai exilado, ele vai voltar purificado, mas ele não vai conseguir de fato cumprir essa justiça, ele não vai conseguir de fato ser santo. E aí Isaías já está mostrando que haverá de fato o grande Redentor, haverá de fato o grande libertador, que vai ser Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Olha aí, ó. Eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Olha que coisa linda. Vai livrar o quê? Da coalizão, né? Sírio-Efraimita, que foi Síria, tudo bem? E Israel, porque Israel está lá com Efraim, também chamado de Efraim, tudo bem? Então houve essa coalizão, Deus livrou da Assíria, tudo bem? E vai livrar da Babilônia. Aleluia! E vai livrar a gente do coronavírus, e vai livrar a gente de tudo, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, e a gente confia totalmente no nosso Deus. Aleluia! Vamos lá. Gente, lei do parente resgatador. Essa parte é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Cobrir a dívida do indivíduo para proteger a sua herança ou liberdade, tá? E aí, ó, dá uma notada aí,
Levítico 25, 47 e Ruth, tá? Olha só, vou ler para você. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. Então vem comigo, olha só. Acabei de ler para você Levítico 25 e já estava lá em Levítico essa lei do parente resgatador, e é disso que a gente está falando agora. A gente está falando que o nosso Deus, ele já mostra isso na sua lei, ele mostra essa possibilidade de ser resgatado, e olha o que vai acontecer na verdade. Joga a tela cheia aí para os nossos queridos de casa. Olha lá, ó. A gente vai ver que Deus, esse mesmo Deus que resgatou o povo no Egito, vai resgatar na Babilônia. Amém? A gente vai ver que esse Deus, né, que resgatará Israel, ele não é só o seu parente próximo, ele é o seu legítimo marido. E ele vai fazer o quê? Restituiria a herança que preparara em Canaã. Essa é a ideia do parente resgatador. Tá? É a lei do parente resgatador. Olha que coisa linda. Vou ler mais um trecho para você. Olha só. Digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Agora olha só, anota aí para você ler em casa. É Isaías 62, 12. Depois você vai ver isso tudo com calma aí em casa. Olha só. 62, 12. Eles serão chamados povo santo, remidos do Senhor. E você será chamada, procurada, cidade não deserta. Joga a tela cheia aí, ó. Essa nação cega e surda, que se tornou por ser semelhante aos seus ídolos, graças ao nosso resgatador, graças a Javé, se tornará povo santo. Estavam mantidos em escravidão, serão remidos do Senhor. Essa mensagem é para nós, Oceânica. Nós que fomos rejeitados em Javé, seremos procurados. Olha que palavra linda e preciosa, enche o teu coração de alegria. Nós que fomos antes um povo estéril e uma cidade despovoada, seremos o quê? Cidade não deserta. Seremos férteis, seremos frutíferos. Lembra da palavra de domingo passado? A história de Ana, que coisa linda. Esse é o nosso Deus. Agora o tema do remanescente. Esse tema do remanescente também é impressionante. Ele vai fazer a diferença, vem comigo, ó. Ele vai fazer a diferença entre o povo falso e o povo verdadeiro. Quanto tempo eu tenho, meus amigos? Acabou? Acabou. Obrigado, gente. Não, deixa eu fazer um desfecho aqui para você. Olha só. O tema do remanescente. Fiquei desconcertado, mas vamos lá. O tema do remanescente. Ele vai mostrar, então joga na tela aí para os queridos, olha só. A diferença entre o povo falso e o povo verdadeiro. No sofrimento nós somos forjados. Muitas vezes nós não queremos esse sofrimento, mas nós somos obstinados. O nosso coração é obstinado e Deus nos leva ao sofrimento. E aí sai do povo falso um povo verdadeiro. Do sofrimento sai o povo futuro. Então eu vejo o povo atual e o povo futuro, depois da Babilônia. O povo depois de coronavírus. Eu vejo esse povo, e aí está o tema do remanescente. É o grupo de pessoas que sobrevive a essas catástrofes. Eu quero ser esse povo que sobrevive. Eu quero que você, Oceânica, seja esse povo que sobrevive. E agora a gente sabe que a gente sobrevive através de Jesus. Olha o que eu vou te dizer agora.
Abre tela cheia aí para eu conseguir dar aquele fechamento, então, com os meus queridos de casa, por favor. Joga a tela cheia, vamos lá. Isaías 10, 20 a 23, anota aí, querido. Isaías 10, 20 a 23. Naquele dia o remanescente de Israel e os sobreviventes da descendência de Jacó já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Quem é esse remanescente? Também é Jesus. E aí, a gente vem entendendo os que sobreviveram, herdam as promessas de Deus. A existência futura de um grupo maior se dará a partir desse remanescente. Os israelitas serão deixados como toco de uma árvore derrubada. Está lá em 6,13, depois você confere. Então o tema do remanescente enfatiza a santidade de Deus, haverá punição, mas revela graça, eleição e misericórdia. E aí tem uma lista maravilhosa para você conferir em casa, sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus. Queridos, vale muito a pena conferir essa lista depois. Vou mandar o slide para você. É um extra, tá bom? E aí, o servo do Senhor, fechando a nossa aula, o servo de Isaías se identifica com Israel. Meu servo Israel Jacó. E aí vai dizer aí, você porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. E a gente vai vendo exatamente que o servo de Isaías se identifica com Israel, tá bom? O servo de Isaías se identifica com o povo de Israel, que é o remanescente, mas acima de tudo, o servo fiel é o servo sofredor de Isaías, que se identifica com o Messias, que é Jesus. Amém? Olha a tela cheia aí de novo, por favor. Olha lá. Vem comigo, Isaías individualiza esse servo, e aí vai mostrar a obra redentora do servo sofredor de Javé. E depois você confere esse texto lindo em casa. Claro, Isaías 53. Você confere em casa. Isso ele vai dizer 700 anos antes da vinda de Jesus. E aí, queridos, eu quero fechar com você pensando o seguinte. Olha para mim aqui, olha para o slide. O finalzinho aqui da nossa palestra. Jesus sofreria o julgamento divino pelo pecado na cruz. Então, o povo sofre o julgamento na Babilônia. Jesus vai sofrer o julgamento, só que agora perfeito. O julgamento pelo pecado, Jesus vai sofrer na cruz. O povo suporta o exílio. Jesus vai suportar esse exílio por 3 dias abandonado na sepultura. O povo vai experimentar uma restauração, mas Jesus vai experimentar a restauração perfeita, que é a ressurreição. E ele será o herdeiro de todas as coisas maravilhosas que Deus preparou, e nós seremos com Jesus co-herdeiros. E aí, queridos, tem uma lista maravilhosa de todas as profecias que foram cumpridas em Jesus. Depois você confere em casa. É lindo demais quando Isaías diz que a virgem dará à luz a um filho. Isso é maravilhoso. Você vê que Isaías já fala de Jesus. E aí, por fim, tem mais profecias. Por fim, tem mais profecias. Isso enche o meu coração de temor e de esperança. E a gente entende que Isaías é esse livro. Javé é o Deus vivo, que julgará o mundo em justiça e salvará seu povo e as nações em misericórdia, por meio do seu servo sofredor, que é o Messias. Vem aqui comigo. O Messias é Jesus. O centro da mensagem de Isaías é Jesus. Isso é impressionante demais. E eu queria muito que o Espírito Santo enchesse o seu coração de esperança nesses dias.
que o seu coração se enchesse da certeza de que o nosso Deus reina sobre toda a história. Ele é majestoso, Ele é glorioso. Ele prometeu através do profeta Isaías que o Messias viria, o único que seria capaz de cumprir todas essas etapas, o único que seria perfeito, santo, sofreria esse julgamento, sofreria a punição, o único que ficaria exilado. A gente sabe que no momento de cruz é o momento que Deus vira o seu olhar, porque Jesus tinha que pagar aquele preço sozinho. Então ele foi exilado e Jesus, ele é restaurado. Ele toma de volta a sua própria vida pelo Espírito Santo. Ele se restaura e ele será esse Deus que voltará, como Isaías disse, para restaurar Sião, para restaurar Jerusalém, para trazer todos que são seus, que somos nós somos do Senhor. Jesus restaurará Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, para reinar para sempre, onde habitará a justiça, a paz, e nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Essa é a minha oração oceânica, que Deus enche o teu coração de esperança nesses dias. Estamos exilados, estamos sim vivendo, mas sabemos que tudo que estamos vivendo tem a ver com os propósitos de Deus, e sabemos que esse Deus não desistiu de nós. Ele continua olhando para as nossas vidas, Ele se importa com as nossas vidas. Então que Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço por tudo que nós podemos falar nesse livro maravilhoso de Isaías. A minha oração é que o Senhor fale ao coração do seu povo e que a sua palavra se faça real na vida de cada um, Senhor. Por favor, supera as minhas falhas, Senhor. Supera o que porventura eu não consegui explicar. Que, por favor, Senhor, o mais importante fique no coração dos nossos queridos, que é a certeza de que a profecia de Jesus se cumpriu. Isso foi maravilhoso e hoje nós temos o nosso Redentor, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, por Jesus. Muito obrigado, Jesus, por sofrer as nossas dores, por carregar o nosso pecado. A gente te agradece, Jesus, e ora no teu nome maravilhoso. Amém.